Hoje vamos falar no nosso programa aqui na Rádio Jornal sobre digestão de gorduras. Se você tem dificuldade no processo digestivo ligado às gorduras, se você não consegue digerir de forma adequada os alimentos gordurosos. O que é um alimento gorduroso? É um alimento que tem muita gordura, por exemplo, frituras, tem muita gordura. Alimentos quando eu coloco muito azeite na comida, alimentos que tem muita manteiga, amanteigado, tem óleo, tem gordura, carnes gordas, vários tipos de alimentos como castanhas, chocolate, vários tipos de alimentos como biscoitos amanteigados, todos os tipos de alimentos gordurosos, queijos, as carnes. Se você tem má digestão, e o que é essa má digestão? Por exemplo, quando você sente azia, queimação, acidez, arroto, ou então sente gases, flatulência, sente dor no estômago, processo de gastrite, todo esse processo ligado à má digestão. Mas o que é essa má digestão? A má digestão da gordura. Vamos entender como funciona o processo da digestão de gordura. A gordura no nosso corpo, ela é digerida pelo nosso fígado. O fígado tem um processo metabólico onde o fígado armazena um produto chamado bile. A bile, ela é armazenada na famosa vesícula biliar. Todo mundo já tem ou já teve, tirou a vesícula. A vesícula é aquele órgão que libera a bile na hora da digestão de gorduras. Então, isso acontece, por exemplo, que a pessoa come muita gordura a vida inteira, né? Abusou de frituras, abusou de gorduras, carnes gordas, manteiga, queijos e leite, tudo que é gordura, aquela vesícula fica preguiçosa, né? Mas o que é uma vesícula preguiçosa? É aquela vesícula que acaba ficando com cálculos biliares, cálculos, pedras na vesícula, e esse processo do cálculo na vesícula acaba obstruindo a vesícula. Então, quando o fígado precisa liberar, a bile precisa liberar o mecanismo da digestão, a vesícula precisa liberar a bile para poder fazer a digestão de gordura, não tem bile. A bile não consegue descer, primeiro porque o fígado já não consegue mais produzir bile, ou porque a vesícula está congestionada, cheio de cálculos, ou a famosa lama biliar. Então esse processo é um processo que obstrui a liberação da bile. Essa bile não chega lá no duodeno, que é a parte final, depois do estômago, e o mecanismo da gordura não consegue ser digerido, o corpo não digere a gordura. E isso acaba virando um problema, porque se essa gordura não for digerida pela bile, aquela gordura que a gente comeu, aquele chocolate, ou aquela castanha, aquele pastel, ou uma gordura da alimentação, até outras gorduras, uma feijoada, não vai ser digerido pela bile, porque não tem bile, está obstruído a vesícula. Então o estômago fala assim, o estômago nos seus mecanismos, ele pensa assim, não tem bile, vamos digerir através do ácido, famoso ácido clorídrico no estômago, né? Mecanismo de digestão de proteínas, mecanismo de digestão que não é a digestão de gordura. Só que quando você vai digerir a gordura através do ácido clorídrico, através do mecanismo da acidez, ele dá errado, ele não funciona direito, ele começa a soltar muito ácido clorídrico, começa a deixar o estômago ácido, a acidez machuca o estômago, dá a queimação, dá a gastrite, dá a dor. Essa queimação, ela fermenta o alimento demora para sair do estômago, porque o mecanismo de digestão fica alterado, e com isso, aquele alimento fermenta. Uma fermentação não muito boa, uma fermentação ácida. O que acontece com essa fermentação? A fermentação, ela sobe em forma de gases, arroto, vai dar a famosa esofagite, né? Famoso refluxo, ou então vai descer intestino abaixo, causando acidez, pode dar diarreia, pode dar muitos gases. Então, tudo isso acontece porque houve um mecanismo de digestão
alterado, digestão errado. Comeu gordura, a gordura não foi digerido pela bile, que deveria ter vindo da vesícula biliar e do fígado, e com isso gerou um processo de má digestão, de queimação, de azia. Então, espero que você tenha entendido esse processo. Significa que, nesse momento, você tem uma vesícula preguiçosa. A sua vesícula, ela não tem condições de digerir a gordura que você está comendo. Então, é preciso prestar atenção. Se você tem sintomas de queimação, de azia, de má digestão, preste atenção que pode ser a gordura o grande vilão da sua má digestão. Então, a gente respeita a gordura, come. Por exemplo, vamos só trazer para vocês algumas informações com relação aos mecanismos de digestão. Por exemplo, a digestão do carboidrato, né? O que é o carboidrato? O carboidrato é tudo que é o amido, é aquela batata doce, batatinha, é o pão, todo macarrão, todo arroz, tudo que é o amido é o famoso carboidrato. O carboidrato, para ser digerido, ele tem uma digestão por mecanismos mais alcalinos. Isso significa o quê? Significa que a digestão não é pela bile e não é pelo ácido clorídrico. Ela é uma digestão que começa na boca. Aquela digestão que a gente aprende que precisa mastigar 20, 30, 50 vezes o alimento. Isso tem uma função, porque quando a gente mastiga muito um alimento, a gente impregna aquele alimento de uma enzima, é uma enzima digestiva que tem na boca, chamada pitialina, fala com P, PT, pitialina. Essa enzima pitialina, ela faz uma pré-digestão desse amido. Quando chega no estômago, está mais fácil para o estômago fazer a digestão. E aí você tem uma digestão mais rápida, mais leve. Então, essa é uma digestão que a gente fala, uma digestão alcalina, uma digestão que não é ácida. Mas quando eu como um alimento proteico, eu como uma proteína. O que é uma proteína? Então, a proteína é o ovo, é o queijo, é a carne, os feijões, a soja, tudo é uma proteína, são proteínas, né, que já tem um mecanismo digestivo através da acidez. E essa acidez, ela precisa do ácido clorídrico para ser digerido. Então, entendendo a diferença dos processos digestivos, então, e aí depois a gente tem a gordura, né? A gordura, ela vai ser digerida, como eu já falei, pela bile. Então, entende que a gente tem 3 mecanismos digestivos. A gente tem o digestivo do carboidrato, que é um alcalino, da pitialina. A gente tem o digestivo da proteína, que é uma digestão ácida. E a gente tem o digestivo da gordura, que é uma digestão de saponificação pela bile. Mas imagina que a gente vai fazer uma refeição e eu misturo ali carboidrato como o meu arroz, eu misturo a proteína como o meu feijão, e eu misturo uma carne que eu fritei, eu misturo um alimento que foi frito. Então, aquela digestão, o que acontece? Vai misturar tudo lá no estômago. E na medida que eu misturo isso no estômago, eu falo assim para o meu estômago: olha, sinto muito, se vire, cara, porque eu comi. Entendeu? Eu comi o arroz, eu comi o feijão, eu comi a carne, ainda comi uma salada por cima, ainda tomei um cafezinho no final, ou às vezes tomei uma cerveja, um refrigerante. Aquilo ainda diluiu a digestão e o estômago tem que correr atrás, né? E aí se vira. Mas aí pensa bem, né? Uma coisa é digestão alcalina, outra coisa é digestão ácida e a outra coisa é digestão por saponificação, né? Eu misturo 3 mecanismos de digestão numa refeição só. Eu estou sobrecarregando, eu estou esforçando, eu estou machucando o meu estômago. Não tem jeito, né? Pela regra da trofologia, eu deveria comer alimentos separados. Eu comeria só o carboidrato numa refeição, na outra refeição eu comeria só a proteína e numa outra refeição eu comeria só a gordura. É o ideal? O ideal, ele é meio utópico, assim, é muito difícil a gente comer. Existem hábitos sociais, existem influências sociais, culturais, psicológicas, tudo isso interfere. Então, nem sempre a gente dá conta de separar os alimentos. Se conseguisse, seria ótimo.
Mas, de qualquer forma, eu tenho que avaliar a capacidade do meu estômago de fazer a digestão. Então, o meu estômago está bom, eu estou numa fase boa de digestão, então eu posso abusar um pouco e posso comer meu carboidrato com proteína e gordura e tal, beleza. Mas, meu estômago não está muito bom não, estou com má digestão, estou com azia, estou com queimação, tenho dor de gastrite, às vezes tenho que tomar remédio, às vezes eu tenho que tomar chá, às vezes eu passo mal, não consigo comer. Então, precisamos respeitar a digestão, respeitar o estômago. E a vesícula é o órgão principal nessa problemática. Então, o ideal é eu evitar de comer a gordura nessa refeição. Eu posso comer meu carboidrato e minha proteína, mas eu evito de comer a gordura. Por quê? Porque sempre o processo da gordura é o mais fácil de ficar comprometido e eu não tenho bile para fazer a digestão, ou minha vesícula é preguiçosa, ou tem cálculos, ou o fígado está obstruído, ou tem outros processos interferindo que pode acontecer sim. Tá? Então, é muito importante eu avaliar a minha digestão e saber se eu consigo digerir gordura, se eu consigo digerir proteína e se eu consigo digerir os carboidratos de forma adequada, certo? E isso tudo eu vou avaliando no meu dia a dia, eu vou observando os sintomas, eu vou observando o meu processo digestivo e avaliando até que ponto eu estou de boa com isso ou não. Se eu não tiver de boa, se eu tiver com problemas na digestão, eu preciso de um tratamento, de uma orientação, e eu vou passar para vocês algumas dicas no processo digestivo. Eu estou fazendo uma introdução aqui na fisiologia da digestão, nesse metabolismo dos alimentos, para que vocês entendam como funciona, ok? Então, já estou com o material aqui, eu vou passar para vocês várias informações que estão no meu livro, Guia para a Saúde, e esse livro tem uma parte das doenças curadas por plantas, que a gente vai ver todas as plantas indicadas nesse processo digestivo, certo? Eu vou passar para vocês plantas ligadas a fígado, a vesícula e outras plantas mais na sequência, no nosso próximo bloco. Vamos estar falando agora do tratamento mais específico para fígado e vesícula, porque o tema do nosso programa de hoje é digestão de gorduras, ou má digestão de gorduras, né? Aquela situação em que eu como um alimento gorduroso, comi um piqui, comi uma feijoada, comi um pastel frito e não caiu bem, não digeriu, não pegou bem. Como que eu faço, então, para tratar essa má digestão, né? Então, eu preciso saber se a minha vesícula está obstruída, se eu tenho cálculos, né? Eu posso até fazer um exame de ultrassom. Eu preciso saber se a minha vesícula é preguiçosa, né? Se o meu fígado produz pouca bile. É interessante essa pesquisa, né? No estudo que a gente faz, a gente observa que as pessoas podem ter uma baixa produção de bile através do fígado. Então, por exemplo, durante a noite, quando a gente dorme, o fígado produz essa bile através da metabolização das hemácias. A gente já falou que ele quebra as hemácias velhas que morreram e separa uma parte e faz a chamada bile, que é armazenada na vesícula biliar. Então, pode ser que o meu fígado esteja produzindo pouca bile por diversas funções. Então, eu tenho uma quantidade de bile reduzida. Isso significa o quê? Eu consigo comer um pouco de gordura na parte da manhã, meio-dia mais um pouquinho, e aí minha bile acabou. A bile daquele dia que o fígado produziu já acabou. Isso significa o quê? Na parte da tarde, se eu for comer bile, se eu for comer gordura, eu não tenho bile para fazer a digestão. Estão me entendendo? E aí eu vou passar mal. E esse é um assunto muito interessante, é um assunto do nosso dia a dia. O ideal, se eu quero comer algum alimento gorduroso, eu quero comer um abacate, eu quero comer coco, eu quero comer até uma fritura, eu como de manhã. Na parte da tarde, pode ser que eu não tenha mais bile, meu estômago, a minha vesícula tem pouca bile, meu fígado produziu pouco, então eu vou evitar de comer gordura na parte da tarde, certo? É bem interessante. Mas como é que seria o tratamento
vesícula biliar, quais são as plantas indicadas para o tratamento da vesícula biliar? Então vamos lá, algumas plantas para tratamento da vesícula que também tratam o fígado. Primeiro, o mais famoso, né, é o famoso boldo. Mas qual boldo? Né? Aqui a gente tem o famoso boldo sete dores, que é o boldo peludo, aquele boldo que dá uma arvoreta, chamado Coleus barbatus, o boldo peludo, sete dores. Eu posso pegar 1, 2, 3 folhas do boldo, bato no liquidificador com um copo d'água e tomo uma vez por dia. Eu posso tomar de manhã em jejum, eu posso tomar antes do almoço, vou tomar o boldo em jejum, certo? O boldo Coleus barbatus. Mas eu não gosto do boldo, o boldo é muito amargo. Então eu vou usar o boldo do Chile. O boldo do Chile, para quem não sabe, ele não dá aqui no Brasil, ele dá nas montanhas, ele dá nos Andes. Então a gente consegue comprar boldo do Chile num preço bem razoável. Ele não é amargo, ele é aromático, mas a função do boldo é muito boa. Ele ajuda na função da digestão de gorduras, da mesma forma que o nosso boldo peludo, o boldo sete dores, tá? Mas eu não tenho boldo, eu não gosto de boldo do Chile, eu não quero comprar, então eu vou usar o picão, beleza? Vamos usar o picão preto, aquele que gruda na roupa, gruda na minha calça. Qual parte do picão que eu uso? Eu uso a planta toda, uso as folhas, uso a semente, uso a flor e uso a raiz, e os talos e folhas, né? Na época da seca, agora nessa época que a gente está, não tem muito mais picão, é só no lugar que está molhando, mas o picão é uma planta muito boa, raiz de picão, certo? Eu posso usar outra planta, eu posso usar o dente de leão. Quem não tem horta, quem não está plantando, pode comprar o dente de leão, então, numa loja de ervas medicinais, numa farmácia natural, uma loja natural. O picão pode ser usado, dente de leão pode ser usado, né? Outra planta que a gente pode usar também é a jurubeba. Todo mundo conhece jurubeba, aquela frutinha. Eu posso colher a jurubeba, se eu souber onde tem um pé, eu colho a frutinha dela, faço uma conserva, ou como ela verde, né, fresca, direto na comida, ou posso comprar uma conserva onde já existe pronta, ou posso também usar a raiz da jurubeba. A raiz da jurubeba eu posso comprar ela numa loja natural, ou eu posso colher a jurubeba. Eu posso colher também no lugar que eu tenho um pé de jurubeba. Então, jurubebinha, tem uma chamada jurubeba do campo. Tem muitas plantas amargas que a gente pode estar usando. O açafrão, a nossa cúrcuma, que é o açafrão da terra, é uma planta especial para liberar a função da vesícula. Essas plantas são chamadas emenagogas, elas liberam a função da vesícula, elas ajudam a liberar a bile, ajudam a liberar a função digestiva. Então, açafrão na comida, ou então, se a minha vesícula estiver muito ruim, eu faço chá de açafrão, eu faço suco de açafrão, que é um super medicamento, um super alimento. Então, são todas plantas que eu posso estar usando no dia a dia, certo? Gervão, também posso usar, losna, a Marcela, estou vendo aqui a lista no meu livro de ervas, que mais? Fedegoso eu posso usar, bardana, serralha, artemisia, que mais? Algumas ervas específicas aqui para o processo da vesícula, é o chamado cardo santo ou cardo mariano, uma planta inclusive que existe medicamento já específico para ele, porque ele tem um princípio ativo chamado sibilarina, alguma coisa assim, e ele silimarina. A silimarina é um rejuvenescedor do fígado para quem tem cirrose. Então essa planta chamada cardo santo ou cardo mariano, ela pode ser usada para regenerar o fígado. Aí tem outras plantas que eu estou vendo aqui nessa lista, carqueja, tradicional planta para fígado. Quem nunca tomou um chá de carqueja para poder curar uma ressaca, curar uma má digestão, para fazer digestão de gorduras? Então, lembrando que todo tratamento ele passa por 2 etapas. Eu não vou só tomar o chá, eu preciso cuidar da dieta, sim. Eu não vou só cuidar da dieta, eu vou tomar o chá. Mas eu estou passando por uma fase estressante, eu estou meio irritado.
Então, eu vou tratar o meu estado emocional, meu estresse, minha irritação, minha ansiedade, minha compulsão. Por que que eu estou comendo demais? Por que que eu comi a barra de chocolate inteira? Por que que eu comi 20 caroços de pequi em vez de comer só 3, ou 4, 5? Então, tem um equilíbrio, um desequilíbrio emocional. Vamos tratar sim, vamos cuidar de tudo isso, certo? Vamos fazer um tratamento completo. A dieta faz parte, sim. Redução de gordura, redução de proteína, tá? Alimentação mais leve, mastigada, faz parte. E também o uso das ervas medicinais. Se eu tiver uma gastrite, já pegando aqui, eu posso usar ervas para estômago, né? A espinheira santa, camomila, posso estar associando com outras ervas e vou, ao mesmo tempo, tratar meu estresse, tratar toda a minha situação que gera compulsão, que gera ansiedade, que gera aquelas falhas da alimentação, certo? Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o processo da digestão de gorduras. A digestão de gordura muitas vezes é um problema que a gente não tem muita solução, sabe? A gente vai convivendo com isso de forma a aprender que se a gente abusar da ingestão de gorduras, a gente vai passar mal. Então eu posso usar ervas, sim, eu posso usar produtos naturais, eu posso fazer uma alimentação mais cuidadosa, reduzindo, evitando as gorduras, eu posso reduzir o meu estresse, minha ansiedade, tudo, e eu vou convivendo com isso, sabe? Eu vou tomando as ervas quando eu preciso, eu vou prestando atenção naquilo que eu estou comendo, eu vou cuidando, eu evito de empanturrar, de comer demais, e a vida segue, beleza? Então, isso é o nosso programa, esse foi o nosso programa Terapias Naturais, e espero vocês na próxima terça-feira, 15 horas da tarde, aqui na Rádio Jornal Meia Ponte, para que a gente possa estar junto conversando sobre saúde, alimentação, terapias, produtos naturais, sobre meio ambiente, ecologia, e aguardo vocês na próxima semana.